paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja, sim, muito, muito bem. Nós, do Ministério Ezer Mulheres com o propósito de viver a cultura do Reino de Deus, estamos no mês, continuando, né? Falamos no mês anterior sobre chamadas para um novo tempo em Deus, e neste estudo que edifica, nós vamos falar sobre a manutenção do chamado. O nosso versículo-chave, que foi colocado para o bem-vindo deste mês, foi 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz: portanto, os meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é em vão, glória a Deus. Então, estamos no ano firmadas no propósito, cultivando a disciplina e a vida no Espírito. Eu convido para esse primeiro momento aqui, sejam todas muito bem-vindas, Mari Cleide, Cláudia, pastora La Salete, que trará este momento de partilha conosco aqui, e irmã Nívia também, sejam todas muito bem-vindas. Eu passo, então, para a irmã Nívia fazer essa oração inicial, e aí ela vai dar seguimento à nossa programação de hoje, e já passa posteriormente para a pastora La Salete. Nívia, é com você. Paz do Senhor, preciosas, preciosos, família preciosa de Deus, tudo bem? Então, estou muito grata a Deus por mais um estudo que edifica, e que esse estudo realmente venha trazer transformação às nossas vidas, né? Vamos orar, então, para iniciarmos? Querido Deus e Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Senhor, queremos glorificar, Senhor, a Ti, porque a Ti é toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, sem Ti nada nós podemos fazer. E o que nós estamos aqui reunidas é para Ti, Senhor. Meu amado Deus, apresenta a cada uma das minhas irmãs, apresenta a pastora, Senhor, que estará aqui com um vaso de honra nas Tuas mãos, Pai. Senhor, que ela seja uma boca de Deus nesse momento, Pai, falando daquilo que vai fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, que seja um alimento sólido para continuarmos nesta caminhada, nesta maratona da vida, Pai. Porque a fé, Senhor, a caminhada da fé é uma maratona. Não é uma corrida, Pai, de 100 metros, onde nós queimamos todas as nossas energias no primeiro momento, mas é uma maratona. E nesse mês, Senhor, o Senhor está nos ensinando a mantermos firmes, constantes e sempre abundantes na Tua obra. Obrigada por tudo que o Senhor já tem falado e colocado ao nosso coração. Ó Deus amado e santo, que o Senhor tome a primazia, entregamos esse momento a Ti, consagramos esse momento a Ti, as nossas mentes, os nossos corações, leva cativa a Tua obediência, Senhor. Pai, alcança os nossos com os nossos respectivos esposos, para aquelas que são casadas, e aqueles que são casados, as suas respectivas esposas, alcança os filhos, meu Deus, alcança a nossa geração, Pai, há uma transformação, que haja uma transformação de mente, uma transformação de atitude, meu Deus, abençoa as nossas congregações, a Tua igreja no mundo, meu amado Senhor, muito obrigada por este momento, Senhor, fica conosco, continua conosco, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e continua fazendo a Tua obra nas nossas vidas, entregamos as nossas vidas no Teu altar, eis-nos aqui, Senhor, como as Tuas servas, Pai, e essas pessoas que estão assistindo, que estão conosco, que entraram, apertaram nesse link e entraram aqui, Senhor, nesta sala, e estão vendo agora no seu hoje, esse estudo, Pai, que seja um momento de edificação, de libertação, de cura, de restauração, Pai, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. E antes de passar a palavra para a pastora Lancelete, eu quero falar também um pouquinho da agenda do nosso ministério, do Ministério Ezer, do seu ministério. Nós temos aqui hoje a nossa live do Estudos que Edificam. Nós temos a oração, né, Vida no Espírito, que vai ser daqui a alguns dias. Venham participar conosco, é link fechado, tá? Então, nós nos derramamos na presença do Senhor, assim, sem nenhum
como Davi se despiu na presença de Deus, aleluia. Temos o nosso jejum mensal, e esse mês nós estaremos buscando aí a mansidão, né? E também no final do mês estamos aí com os devocionais, né? Palavra de bênçãos que de Deus já no óleo, e com certeza o Senhor há de falar através das suas bocas, porque esse é o propósito do ministério, o propósito de palavra para a nossa querida pastora, que está aqui para nos abençoar. Agradeço muito o aceite do seu convite, pastora Lancelete Solange, que Deus abençoe e continue abençoando esse momento. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amadas. Deus seja louvado. Eu começo por agradecer às irmãs, né? A irmã Miriam, a irmã Nívia, pelo convite. Eu sei que não é tanto um convite, mas é sim uma ordem do Senhor. Amém? E então, nós somos vasos e nós obedecemos. Amém? Pronto, já começando, eu sou Laçaleto Horácio, serva do Deus Altíssimo, filha do meu Abba, do meu papá, amém? Mãe, pastora, amém? E médica também, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito obrigada mais uma vez, amadas. Então, eu não sei, irmã Miriam, se podemos já passar para o nosso tema. Amém? Podemos começar? Sim, amada, pode começar. Podemos sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então para as nossas Bíblias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jeremias. Amém. Jeremias. Amém. Capítulo 1. Do seu verso 5 ao 8. Jeremias. Capítulo 1, do seu verso 5 ao 8. Se as irmãs já encontraram, digam amém. Se ainda não, pode dizer, mas espera, está tudo bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu leio a palavra do Senhor, amém? Jeremias capítulo 1, do seu verso 5 ao 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor, és que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Pai amado, Deus eterno, bendito e louvado seja o teu santo nome. Senhor, és a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir uma palavra vinda do teu coração, papá. As nossas almas estão sedentas de ti. Senhor, nós temos fome, nós temos sede de ti, temos sede da tua palavra, temos sede da tua presença. Senhor, fala conosco nessa noite. Usa, Senhor, o teu vaso. Eis-me aqui disponível, Senhor. Faça, Senhor, como queiras fazer.
Oh, meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça em nós. Cresça, Senhor, cresça, cresça. Transborde aqui neste lugar. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é alimento, Senhor. Nós queremos, Senhor, te ouvir falar. Espírito Santo, toma o teu lugar. Tens primazia, tens liberdade aqui. Tens toda a liberdade aqui. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Papá. Eu te agradeço, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Eu creio que as amadas me conseguem ouvir perfeitamente. Sim, estamos te Amém? ouvindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o tema que me foi dado foi manutenção do chamado. Amém? E nós começamos exatamente a fazer a leitura do livro de Jeremias, amém? Do profeta do Senhor, amém? As amadas acredito que conhecem já o profeta Jeremias, amém? O chorão, conhecido como aquele chorão, amém? Jeremias era o filho de Ilquias, foi chamado dentro do reinado do rei Josias, amém? De Judá. Deus o havia escolhido. Amém? Antes mesmo dele ter sido formado no ventre da sua mãe, já Deus o havia escolhido. Jeremias veio para a terra com um propósito. Aleluia! E nós estamos falando de manutenção do chamado, mas como passar para a manutenção do chamado sem antes identificar que desde antes da fundação do mundo, já o Senhor nos havia chamado, já Ele nos havia escolhido, tal como havia feito com seu servo, com seu profeta Jeremias. Amém? Glória a Deus. Ele foi escolhido num tempo muito difícil para o povo. Amém? E o Senhor sabia em que situação o povo se encontrava. O povo se encontrava em idolatria naquele período. O povo estava se afastando de Deus cada vez mais. Aleluia. O povo estava adorando a falsos deuses. Amém? E esse Jeremias, que para ele era um menino, era um jovem e que não sabia falar, olhou para ele, olhou para sua estatura. E muitas vezes nós acabamos por fazer isso. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor diz, eu te chamei, Miriam, eu te chamei. E o Senhor não diz somente que te chamou, mas o Senhor diz, eu te capacitei. Mas nós duvidamos que o Senhor nos tenha chamado, que o Senhor já nos tenha capacitado, porque nós olhamos para o exterior. Nós não olhamos para o conteúdo que está dentro. E nós nos esquecemos de onde nós saímos. Aleluia. Aleluia. E assim mesmo aconteceu com este servo do Senhor. Ele olhava de quem ele era filho, apesar de ter sido filho de um sacerdote. Mesmo assim, ele olhava para a estatura dele, para a forma dele de falar. E achava que não podia estar diante do povo falando por parte de Deus. E achava que não era digno de ser usado por Deus. Amém? Era um homem humilde. Glória a Deus. Mas o Senhor mesmo repreendeu e disse, não digas mais que eu sou pequeno. Não digas mais isso. Porque onde eu te enviar, você irá. E o Senhor não só o chamou para ajudar, o Senhor o chamou como profeta de nações. Aleluia. Então o Senhor sabia o que este homem tinha, o que ele levava. Ele tinha algo de Deus. O Senhor não olhava para o exterior. O Senhor estava olhando para aquilo que ele havia posto desde o início, desde antes mesmo dele ter sido formado, desde antes mesmo dele ter chegado aqui nessa terra. O Senhor sabia o que ele carregava. E o que Jeremias estava carregando pertencia ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amadas, esse chamado
que muitas vezes têm tropeços pelo caminho, que muitas vezes se levantam ondas e tempestades, é necessário ser cumprido. Amém? É necessário que se cumpra. E para chegarmos ao final, ele precisa se manter. Amém? Para se manter, existem alguns princípios que nós necessitamos ter para manter o chamado. Porque nós conhecemos pela palavra de Deus que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado ao arrependimento, à salvação, é para todos. Amém? Mas, para chegar a ser o escolhido, existem alguns princípios. Existem algumas decisões. Aleluia. Existe um padrão. E o nosso maior padrão a seguir é Jesus Cristo. O nosso maior exemplo a seguir é Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Amém? Ele é o nosso modelo a servir. Glória a Deus. E naquela altura eu vejo então que Jeremias não tinha esse padrão que a gente hoje tem, que é Jesus. Amém? Nós, em relação ao tempo, nós estamos em vantagem, mas ele era um servo de Deus e ele tinha comunhão com Deus. O Senhor o usava para falar através da boca dele. E ele foi enviado. E durante esse período, ele chorou, ele foi perseguido, mas ele não desistiu. Aleluia! E nós estamos a falar de manutenção. Ele não desistiu. Mas por que ele não desistiu? Porque ele conhecia quem o havia chamado. Aquele que o havia chamado é o mesmo que disse que eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Então ele tinha uma confiança no Senhor. E quando ele tivesse que lamentar, ele sabia onde ele teria de ir lamentar. Ele sabia quem ele devia ir chorar. E nós temos a mesma pessoa. Nós temos o ajudador, nós temos o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que nos ouve, ele é aquele que nos consola. Aleluia. Deus seja louvado. Então, amada, Jeremias foi chamado, como eu estava dizendo, num período muito difícil para o povo. Muito difícil para o povo. Estavam totalmente dados à idolatria. Amém? Saindo daquilo que eram princípios do Senhor. Porque conheciam a Torá e deviam seguir a Torá. E que não deviam adorar a falsos deuses, mas eles estavam totalmente se prostituindo. E nós nos encontramos nesse tempo em que muitos abandonaram a fé, em que muitos se venderam aos deuses dessa era, em que muitos dizem que amam a Jesus, que aceitaram a Jesus, mas estão longe de serem escolhidos e pensam que são escolhidos. Então, nós estamos no mesmo tempo difícil e, quizás, mais difícil que Jeremias viveu. Nós estamos nos últimos tempos, em que muitos se apostataram da fé. Amém? Onde o homem passou a amar as coisas, passou a amar mais a si mesmo do que ao Criador. O homem passou a amar a criatura do que aquele que o criou. Glória a Deus. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo para as nossas vidas, que é Jeremias, que olhava para si como um pequeno, como um incapaz, um que não podia seguir, um que achava que não podia ser usado.
Mas o Senhor é aquele que chama e o Senhor é aquele que capacita. E hoje o Senhor diz a cada uma de nós aqui presentes, Ele é o Deus que te chamou e é o mesmo Deus que já te capacitou para cumprir o propósito pelo qual foste designado. Aleluia. Apesar, Deus não se preocupa de onde nós saímos, porque muitas vezes nós olhamos de onde a gente saiu. Não, eu venho de uma família pobre. Não, eu fui tirada da prostituição. Não, eu sou divorciada. E nós começamos a pôr um monte de não, porquês e porquês e porquês e porque eu e eu não posso por isso. Deus não olha para isso. Porque Deus sabe aquilo que Ele pôs em mim e aquilo que Ele pôs em ti. O único que pode impedir o mover de Deus, o agir de Deus, somos nós. Porque nem o inimigo poderá fazer isso. Somos nós mesmos que vamos impedir que o propósito do Senhor, ou a razão pela qual nós fomos enviadas aqui, não se cumpra. Aleluia. Foram tempos difíceis e hoje são tempos difíceis também. Amém? Graças a Deus. Então, passando para o nosso maior modelo de vida, o nosso maior exemplo, aquele que foi santo, amém? Aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amigo. Amém? Ele sim, é um modelo que aceitou o chamado e não pôs nenhuma objeção. E ele veio e ele cumpriu esse chamado. Mas existem algumas perguntas que nós vamos fazer e que nós podemos encontrar respostas em Jesus Cristo. Pastora La Salete, como é que eu vou cumprir o meu chamado se eu não sei quem eu sou? E essa resposta, aleluia, Deus deu a Jeremias e Jesus Cristo sabia quem ele era. Quando Jesus Cristo perguntava aos discípulos quem ele era, não era para que ele soubesse. Jesus Cristo tinha identidade. Ele sabia quem era. Jesus Cristo sabia de onde vinha. Jesus Cristo sabia por que veio. E Jesus Cristo sabia para onde iria regressar. E essa é a pergunta que todos nós temos. Quem sou? De onde venho? Para que eu estou aqui? Ou por que eu estou aqui? E para onde eu vou? E não é possível responder com base a teorias do mundo. A resposta está no manual que o Senhor nos deu. Aqui está a resposta. Jeremias, você não é inútil conforme você se vê. Você não é incapaz conforme você se vê. Você não é um gago conforme você se vê. Eu te chamei. Eu te capacitei como profeta de nações. Aleluia. Quem você é? Porque não se pode cumprir chamado, nem manter chamado, sem você saber quem você é. Ah, não, eu sou a La Salete. E depois de ser a La Salete? Ah, não, eu sou a pastora. E antes disso? Quem nós somos em Cristo Jesus? Esta é a pergunta. Quem nós somos nele? Quem nós somos? Quem nós somos para Deus? Pequenas criaturas que fomos enviadas neste mundo para andar à deriva. Quem nós somos? Quem nós somos? Para que nós estamos aqui?
Muitas das mulheres que não conseguem encontrar a identidade, não conseguem cumprir o seu chamado porque não sabem quem são. Quem sou eu em Cristo? Eu sou filha de Deus. Eu sou filha muito amada de Deus. Eu fui chamada por Ele. Eu fui escolhida por Ele. Eu já não sou a antiga Laçalete, a velha criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu já não sou refém da depressão. Eu sou uma nova criatura e tenho uma mente transformada em Cristo Jesus. E mais, eu tenho a mente dele. Quando nós começamos a entender quem nós somos nele, que o padrão não tem que ser do mundo, assim como Jeremias foi e buscou o padrão do mundo, mas nós buscamos o nosso padrão, que é Jesus Cristo, aí nós temos paz para seguir o nosso chamado e nos manter nele. Porque o nosso foco não está no mundo, não está nas coisas desse mundo, mas o nosso foco está em Cristo Jesus. E uma das coisas que Satanás vai tentar fazer, amada, é fazer com que perdamos a nossa identidade em Cristo Jesus. E quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós perecemos. Estamos totalmente perdidas. E as coisas do mundo começam a contribuir para que a gente não chegue no propósito pelo qual fomos designados, porque não temos conhecimento e o povo perece por falta de conhecimento. A minha pergunta é: quem você é em Cristo Jesus? Não, eu sou filha muito amada. Será que você incorporou isso? Será que está entronizado em ti? Será que é uma verdade fiel na tua vida de que és filha de Deus e muito amada? Porque a filha de Deus e que sabe que é muito amada não mendiga amor de ninguém. A filha de Deus que sabe que é muito amada, aleluia, não pensa em tirar a vida. A cada dia que se levanta uma aflição, uma tribulação, não vive de depressão. Amadas, eu vou falar muito de depressão, porque eu vivi a depressão durante muitos anos da minha vida. Porque eu não sabia quem era. Eu não conhecia a importância que eu tinha em Cristo Jesus, ao ponto dele morrer por mim. Às vezes nós queremos ver Jesus de forma, como é que eu vou dizer, para todos, não de forma individual. Mas quando nós pegamos a Cristo e o pomos como nosso, que morreu por mim, que deu a vida por mim, que apesar de tudo que eu tenha feito no passado, apesar de eu ter pecado, apesar de eu ter caído, Ele me amou primeiro, porque Jesus Cristo já sabia que eu iria falhar. A nossa mente é totalmente transformada, a nossa vida é totalmente transformada e nós caminhamos na senda da justiça. Porque somos justificados por Ele, não pelas nossas obras, mas por Ele, pela obra dEle, por aquilo que Ele fez. E quando temos certeza disso, amada, nós alcançamos aquilo pelo qual fomos designadas. Então, nós estamos a falar de processo. Nós estamos a falar de um caminho em Cristo Jesus, em que muitas vezes vamos sair do caminho e Ele vai estar lá à espera de que nós voltemos o caminho e continuemos a andar com Ele. Porque a senda do justo é como a luz da aurora. Não é que aceitei Jesus e já está tudo bem. Não. Há muita coisa por vencer.
Temos batalhas tras batalhas, mas já temos a certeza de que a vitória é nossa. Então não fugimos do chamado. Quando a gente sabe que estamos aqui com o propósito de que tudo isso que eu passei, amadas, hoje eu entendo de que tudo o que eu passei em relação à depressão contribuiu para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam para bem para aqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Existe um propósito na dor. Existe um propósito aí. E então a depressão contribuiu para que hoje eu estivesse aqui, sendo um vaso dele. Aleluia! Sendo um vaso dele. Então contribuiu para o meu bem. Mas se eu não entendesse que fazia parte, é um propósito, eu estou aqui, eu teria desistido. E se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, amadas, manter-se no chamado, primeira coisa é saber quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. De onde você veio? Quem eu sou? De onde eu vim? De onde você veio? Não tem nada a ver com átomos. Aleluia. Tem a ver com Gênesis. Tem a ver com Gênesis capítulo 2, verso 7. Nós não somos meras criaturas, nós fomos formadas para um propósito. E o Senhor falou com Jeremias. De onde eu vim? Nós viemos dele. De onde a irmã Miriam veio? Ela veio dele. E era necessário que viesse para aqui. Porque tinha que cumprir um propósito. Nós não viemos, não caímos daqui por acaso. Não. Nós viemos, fomos enviadas por ele. Com um propósito. Para cumprir este propósito. Para a honra e glória dele. Então eu não estou aqui por acaso. Não. As irmãs não estão aqui por acaso. As irmãs não vivem o que vivem por acaso. As irmãs não viveram o que viveram por acaso. Tens um propósito, tens um chamado, foste enviada, foste comissionada, tens uma missão a cumprir aqui. O teu papel é importante, você é única e você é especial. Aleluia. Não é necessário que um homem venha te dizer que és especial. A obra da cruz tem que te mostrar que és especial. Yes. Porque às vezes nós queremos a aprovação do homem. Glória a Deus. Se hoje o homem me quer, eu estou bem. Se amanhã já não me quer, então eu estou mal. Porque Jesus não é tudo em ti. Quando Jesus, glória, aleluia. Quando Jesus é tudo em ti, se te aceitam, se não te aceitam, se te abrem a porta, se não te abrem a porta, está tudo bem. Está tudo bem. Já não precisamos nos apoiar em homens, mas só nele. Porque ele é suficiente. Ele é tudo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Há muita mulher fora do seu chamado por falta de identidade. Não sabem quem são. Você não é o diploma. Eu não sou o diploma, eu não sou, e eu não gosto muito de me apresentar como médica, como doutora. Eu quero ser reconhecida como filha, como representante do reino aqui. Eu quero manifestar as obras e coisas maiores que Jesus Cristo fez. Então eu quero que olhem para mim como uma embaixadora do reino. Como alguém que anda cheia do poder do Espírito Santo. Como alguém que vai e expulsa. Eu quero ser reconhecida desse jeito. Porque não me vale nada ter vários diplomas, ser PhD em isso, em aquilo, em aquilo, em aquilo. Se ele não tiver em mim, não vale nada. Aleluia. Não nos servirá de nada. Então, amadas, Deus soprou
o seu fôlego de vida e te fez alma vivente. Ele te fez alma vivente. Você foi feita à imagem e semelhança dele. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa e não aceita que digam ou que o mundo taxe quem a amada é. Ele já disse quem eu sou. Eu sou a menina dos olhos dele. Você é a menina dos olhos dele. Você é a ovelha do seu pasto. Ele é o teu bom pastor. Ele é o teu pai, o teu Abba. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que te provê. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te levanta. Ele é aquele que te cura. Ele é aquele que vai guerrear as tuas batalhas. É ele. E mais ninguém. Então, identidade. Eu sei de onde vim. Tal como Jesus sabia. Eu vim do Pai e eu voltarei para ele. Nós estamos aqui porque, tal como Jesus veio e em 3 anos cumpriu o propósito pelo qual ele foi designado, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Amada, terminou um propósito. Se o Senhor não quiser recolher, vamos esperar arrebatamento? Não tem outro caminho. Terminou o propósito. Se o Senhor não recolher, vamos esperar arrebatamento. Então, nós temos que estar focadas como Jesus esteve focado. Jesus não esteve por aí esbajando, se mostrando. Não, Jesus serviu. Jesus curou quando tinha que curar. Jesus multiplicou quando tinha... Ele começou a reproduzir aquilo que é do reino, as obras do reino. Então, nós não temos mais tempo a perder. E como é que Jesus fazia? Por que Jesus reproduzia? Primeiro, porque ele era Deus. Segundo, porque ele tinha total comunhão com Deus e total dependência. Ele dependia do Pai. Aquilo que ele ouvia do Pai era aquilo que ele reproduzia. Agora a pergunta é, será que nós estamos a reproduzir aquilo que Jesus Cristo fez? Porque nós temos de ser imitadores dele. Às vezes nós queremos pôr muitos adornos. Não, ainda não estou a cumprir o chamado porque ainda não fiz isso. Ainda não estou porque... Não, mas eu no final já sei qual é o meu propósito. Eu já sei por que eu estou aqui. Mas vou pondo depois. Não, vou fazer depois. Não, ainda falta um pouquinho. Não, ainda não me casei. Não. Vai e faz. Eu já te capacitei. Vai e faz. Eu já te enchi com o meu Espírito Santo. Vai e faz. Eu te chamei pelo nome. Vai e faz. Você tem a minha identidade. Vai e faz. Você tem o meu nome. Vai e faz. Porque não é o nosso nome que tem que aparecer. É o nome dele. É a identidade dele. É o caráter dele. É exatamente isso. Então, amada, não sei qual é o meu chamado, sabes? Sabes. Porque existe um comum para todos. Vai e fazer discípulos. Vai e peguem a palavra, peguem o evangelho. Então, sabes. Sabes. Uma coisa é não saber, outra coisa é não querer aceitar, é não querer começar, é não querer assumir o chamado. Não, eu preciso de uma plataforma. Não. Você só precisa de ter um espírito ensinável. Você só precisa aceitar ser moldado. Você só precisa aceitar ser usada. Você só precisa aceitar ser transformada. Você só precisa diminuir para que ele cresça. Aleluia. Então, todos os parâmetros estão aí, todos os princípios estão aí. Quer alcançar o propósito pelo qual o Senhor te chamou? Quer terminar? Tem que saber se manter. E como eu vou manter? Vai cumprindo princípios. Eis-me aqui, Senhor.
Nívia, eu te chamo, eis-me aqui. Cláudia, eu te chamo, eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua serva escuta. Às vezes o Senhor chama uma, chama outra, chama outra, chama outra. E o Senhor fica... Porque você não responde. Porque você não ouve. E eu não ouço, eu não consigo identificar. Você não consegue identificar o chamado do Senhor porque você tem muito barulho externo e interno. Aleluia. Porque o Senhor é claro. O Senhor é claro. Às vezes nós não queremos identificar, porque a gente não quer parar. Às vezes tem que parar para ouvir. Aleluia. Às vezes tem que parar para ouvir. Pare para ouvir. Porque enquanto o Senhor está falando, você não pode estar em movimento. Pare por reverência. Pare por educação, mas pare. Aleluia. E há muitas que acordam no meio da noite, isso o Espírito Santo me fala agora, acordam no meio da noite e perdeu o sono e não entendem que é o Senhor chamando. Ei, dobra o teu joelho, entra aqui no secreto comigo, eu quero falar contigo. E às vezes nós estamos orando, o Senhor não está falando, o Senhor não fala. Não, mas o Senhor te despertou. Porque muitas vezes nós queremos ouvir uma voz audível, como Samuel ouviu. Mas o toque dele fala. O tirar o teu sono, isso fala alguma coisa. O silêncio dele fala. Então não é que nós estamos a andar sem orientação, porque o Espírito Santo nos orienta. Nós é que não queremos parar para ouvir. Nós é que não queremos parar para obedecer. Amadas, há muita coisa por se fazer. Permaneça no teu chamado. Permaneça no teu chamado. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas permaneça e não fuja. E nem sequer vai onde o Senhor não te mandou ir. Não te desvies do caminho. Se te chamaram para ser profeta, seja profeta. Se te chamaram para ser evangelista, seja evangelista. Se te chamaram para as duas coisas, amém. Se te chamaram para ser uma excelente cozinheira, para honrar ao Senhor, seja uma excelente cozinheira. Se te chamaram para ser uma excelente professora, seja uma excelente... Você vai cumprir o teu propósito aí. Você vai glorificar o nome dela aí. Nem todos poderão ser pastores, nem todos poderão ser evangelistas. Não! Aleluia! Aleluia! O Senhor te deu dons, te capacitou com algo e você não consegue usufruir disso porque você está olhando para o que a irmã Miriam tem, ou a irmã Nívia tem. Não, eu quero isso, mas o Senhor te deu outra coisa e você está desejando que tenha outra. Eu quero ter o que ela tem. Eu quero falar do jeito que ela fala. Então você deixou de ser única. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Não queira usar padrões que Jesus Cristo não te deu. Seja única. Seja necessária. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te capacitar. Deixa Ele te forjar. Deixa Ele te quebrar. Deixa Ele ser Deus verdadeiramente. Deixa Ele ser Pai verdadeiramente. Deixa Ele ser teu Senhor verdadeiramente. Ser servo é ser escravo. Às vezes nós tomamos as nossas decisões e não vamos perguntar ao nosso Senhor e estamos a tomar decisões erradas, andando por aí errante, como ovelhas desgarradas. Hoje o Senhor te diz, volta ao princípio. Ouça a minha voz. Eu te mostrarei o caminho pelo qual você deve andar. Tenha temor, mas também seja ousada. Porque eu não te dei um espírito de temor. Mas o espírito que está em ti é de ousadia. Amadas, deixa eu abrir aqui uma adenda. Amadas, sabiam que eu não gostava de falar em público.
Eu não gostava, eu era muito tímida. Aí a família, quando pediu uma foto, eu disse, eu não gosto de foto. Eu não gosto de foto. Mas sabe o que o Espírito Santo começa a fazer? Ele começa a te confrontar. Ele começa a te confrontar. Não se trata de você. Se trata do meu chamado. Se trata que eu te mandei para aqui. E você tem um propósito para cumprir. Se você não gosta de foto, isso é teu problema, mas não é meu problema. Eu preciso da tua cara aí. Agora, eu obedeço ou eu não vou obedecer? Amém, Senhor, eu vou fazer. Eu não gosto de falar, Senhor, eu nunca gostei de falar. E hoje eu falo porque o Espírito Santo usa para fazer. E ele teve que me moldar, amadas. E todas nós somos chamadas a isso. Ele é que capacita o seu vaso. Ele é o que põe aquilo que é necessário e tira aquilo que não presta. Mas só temos que estar disponíveis para ele. Disponíveis para sermos usadas. Disponíveis para sermos tocadas. Disponíveis para ir. Disponíveis para obedecer. E aí o Senhor fará proezas, milagres, maravilhas, prodígios através de nós. Aleluia. Eu acho que já estou a terminar. Amém? Amém. Nós passamos pelo quem sou, de onde viemos. Amém? Para que estamos aqui? Já sabemos, né? Acho que todas nós aqui, as que não sabem, vão começar a pensar, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Falamos do propósito comum de todos. Vai fazer discípulos. Pregue a minha palavra. Vamos levar água. Vamos levar água para o sedento. Vamos lá abraçar. Vamos levantar o que está caído. Isso é para todos. Aleluia. Mas há algumas coisas que são específicas. Há propósitos específicos. Aí você vai reconhecer na intimidade. Ele vai te dizer, eu te dotei com isso, para fazer aquilo, para fazer assim. E depois o fluir vem. Aleluia. Passamos. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu já sei quem eu sou, eu já sei de onde vou, eu já sei de onde venho, mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Ah, não, o corpo voltar para o pó. É verdade. Volta à origem dele. Aleluia. E essa alma vai para onde? Essa alma. Morte eterna, vida eterna. 2 caminhos. Para onde vai a tua alma? O teu espírito tem que voltar de onde veio. Mas é essa alma que o Senhor quer. São as almas que o Senhor quer. É a alma que precisa ser santificada. Aleluia. Para onde você vai? De onde a gente saiu? Para Sião. Para Nova Jerusalém. Amém? João capítulo 14. Alguém que possa ler para nós rapidinho? João capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. Nunca mais nenhuma de nós aqui presente vai dizer que não sabe para onde vai. Porque nós somos escolhidas, fomos chamadas, fomos capacitadas, somos escolhidas. Temos um propósito. Vamos cumprir o propósito pela graça e com a ajuda do Espírito Santo. E vamos voltar de onde saímos. Amém? João capítulo 14, do verso 1 ao 7. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Amém. Glória a Deus. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos um lugar, amadas. Nós temos um lugar. Jesus Cristo disse para não estarmos preocupados. Ele disse, crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria visto. Eu vou preparar-vos um lugar. Eu tenho um lugar lá. Aleluia! Você tem um lugar lá. Você tem um lugar na mesa do Pai. Você vai sentar na mesa com Ele. Aleluia! Você vai comer ao lado dEle. Você vai abraçar Ele. Ai, Jesus, você vai pensar Ele. Nós temos um lugar. Ele foi preparar uma morada para mim e para ti. Ih, Jesus! Aleluia! Eu tenho um lugar. Você tem um lugar. Você não está perdida aqui. Não é, não, não sei onde for. Você sabe onde você vai, porque Jesus disse, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Há um lugar para cada um de nós. Aleluia! Há um lugar, amadas. Você tem um lugar. Não fica perturbada. Creia somente nele. Viva somente por Ele. Faça as coisas para Ele. Gasta o teu tempo com Ele, para Ele. Aleluia. Aleluia. Nada é mais importante do que estar na presença dEle. Nada é mais importante do que trabalhar na obra dEle. Do que fazer parte do corpo dele. E nada será maior do que aquele dia que vamos nos sentar à mesa com o nosso noivo. Vamos comer com ele, vamos beber com ele, vamos conversar com ele, vamos rir com ele. Há um lugar para nós, amadas. Yes. Não queira ir sozinha. Leva os outros também. Leva a tua casa também. Leva os teus vizinhos também, propósito. Leva os teus colegas também, propósito. Leva a sogra, propósito. Leva os filhos, aleluia, propósito. Leva os vizinhos, propósito. Yes, yes. Tem propósito para ti. Tem chamado para ti. Se disponibiliza somente. O tempo é este, o tempo é agora. O Senhor é contigo. E nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém. Nós cantaremos Hosana, Hosana, Hosana. Glorioso. Grande és tu, poderoso Deus. Aleluia. Ele é o meu papá. E eu sinto falta dele. Eu quero estar com ele. Eu não sei se você tem a mesma necessidade, a mesma fome. Mas o meu espírito já pede ele. E eu quero abraçar ele. Yes. Mas não adianta termos pressa de estar com ele. Se ainda falta coisa para cumprir aqui, amado. Ainda falta. Temos gente por alcançar. Brasil precisa de ser alcançado. As nações precisam de serem alcançadas. Não te limites. Nem limites o Espírito Santo. Deixa ele fluir em ti. Deixa ele te usar. Deixa ele trabalhar no teu caráter. Seja leve para ele. Seja leve, vaso disponível. Yes. Envia-me. Envia-me a mim. Senhor, não perguntes mais a quem vais enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não há temor, porque onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Aí há liberdade. A liberdade para servir, a liberdade para amar, a liberdade para perdoar, aí a liberdade para curar, aí a liberdade para sarar, aí a liberdade para fluir. A liberdade. Você tem chamado. Levante e tome posse disso. Você não está aqui por qualquer coisa, você está aqui porque você foi comissionada a estar aqui, você foi enviada e você tem que cumprir a tua missão.
Você tem que cumprir, independentemente das lutas, das guerras que se levantem, dos rumores que se levantem. Não pare. Permaneça. Permaneça fiel. Agarra-te nele. Agarra-te nele. Jesus estava sempre unido ao Pai. Jesus não se separava do Pai. Ele se levantava de madrugada, ele conversava com o Pai, ele recebia e depois ia dar. Faça isso. O melhor padrão que nós temos é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que fica até aqui, amada, para não me estender mais. Amém? Amém, amém. Eu estarei aberta a vosso convite para falar mais. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo precioso. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam que há princípios a serem cumpridos para manter o chamado. Aleluia. Porque muitos são chamados e poucos, né? São os escolhidos, aqueles que entendem qual é o propósito, qual o Senhor chamou para esse tempo. Há muitas almas para serem alcançadas ainda. Há muitas vidas chorando, chorando. E como estamos nós? Preocupadas porque ainda não entendemos o que Deus quer de nós, ou nós já identificamos, sabemos aonde devemos ir, e mesmo assim continuamos teimosas. Ou temos ouvido tanto barulho, e o Espírito Santo todos os dias nos chamando. Vem para mais perto, vem, eu vou te capacitar, vem que eu te ensino como fazer. Amadas, o Senhor nos chama, continua falando conosco. Até no silêncio ele fala conosco. Então vamos para o nosso momento de oração. E neste momento de oração funciona da seguinte forma. Uma de nós começamos orando, aí passa para a próxima, que vai chamar a próxima, que vai chamar a próxima, que vai fechar esse momento. Essa parte aqui é nós orarmos, revisando o aprendizado por meio da oração. O que você aprendeu neste estudo que edifica hoje? Você vai agora apresentar a Deus em oração, em forma de gratidão, em forma de, Senhor, eu preciso ser corrigida, alguma coisa assim. Então, eu começo e aí passo para a próxima e encerra com a Nívia. Pode ser assim? Glória a Deus? Vamos lá. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bom, Tu és um Pai tão amoroso, que o Senhor continua falando conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez nos trazer para mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela vida da pastora La Salete. Obrigado, Pai, por soprar o nome dela. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que sopra os nossos nomes. Obrigado, Pai, por esse estudo de entendermos que, por mais que nós sejamos chamadas, nós precisamos fazer a manutenção da nossa vida, do nosso chamado. Porque tudo na nossa vida, Pai, precisa de manutenção. Se uma casa precisa de manutenção frequente, porque se nós deixarmos as coisas como estão, vai passando anos, se nós não fizermos as manutenções necessárias, quando nós dermos conta, isso já está estragado, já de uma rachadura já virou uma reforma na casa inteira. Quantas de nós, Pai, quantas mulheres, Senhor, quantas exércitos que não entenderam ainda que contigo, caminhar contigo, o Senhor é que capacita, o Senhor que nos direciona, o Senhor que nos chama para perto, o Senhor que nos corrige, porque o Senhor nos ama. Que nós possamos fazer a manutenção cumprindo os teus princípios, Pai. Cumprindo a tua palavra. E não ficarmos preocupadas, ficarmos perturbadas com o que irá acontecer amanhã, porque a tua palavra também diz que basta cada dia o seu próprio mal.
Pai, no dia de hoje, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo chacoalhão, Pai. Obrigado pelo puxão de orelha, quando nós muitas vezes ficamos procurando desculpas para não cumprir o chamado que o Senhor já nos colocou diante de nós. Filha, você nasceu para isso. Eu te fiz antes mesmo de te formar, eu te chamei para isso, e é isso que você carrega. É essas pessoas, essas nações que você irá alcançar. E o Senhor continua falando. Enquanto nós ainda estamos dormindo, o Senhor continua falando, levanta uma, levanta outra, até nós nos posicionarmos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, cumprir o teu propósito, cumprir o chamado. Porque sabemos, Pai, que os dons e chamados o Senhor não revoga. O Senhor entregou para cada uma de nós, então o Senhor entregou e o Senhor vai requerer de volta, e nós como suas filhas, que servem o Senhor, que somos aceitas no amado, entendemos isso, que somos aceitas e amadas por Ti, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a identificar aonde nós ainda precisamos mudar. Quais são os pensamentos que a gente tem alimentado, que tem impedido de cumprir este chamado. E que possamos estar prontas para dizer, eis-me aqui. Pai, o eis-me aqui, quando dizemos eis-me aqui, sabemos que vamos passar pelo processo de ser moldada por Ti, Pai. Vamos passar pelo processo de ir para o forno. Aleluia, porque até o ouro passa pelo forno para revelar a sua real beleza. E quantas de nós não queremos passar pela Tua forja, passar pelo Teu fogo, Pai? Quantas de nós evitamos passar pela limpeza que o Senhor quer fazer em nós, Pai? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazer a manutenção necessária. Ajuda-nos a manter e cumprir a Tua palavra. Cumprir a Tua vontade, assim como Jesus nos ensinou. Ele veio e cumpriu o propósito a qual Ele foi designado. Mesmo doendo. Porque até mesmo na dor há propósito, mesmo doendo, Jesus não retrocedeu. E a Tua palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim, receberemos a coroa da vida. Aleluia! Que nós possamos ser essas que não retrocedem, mas perseverem até o fim. Perseverem até o fim, porque o Senhor nos chamou. E nós sabemos que fomos chamadas pelo Senhor. Assim, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus, eu passo a palavra agora para a irmã Cláudia. Glória a Deus. Irmã Cláudia, liga o microfone e continue a oração. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus, amém. Santo, 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 Tu és, Senhor, santo. Tu és santo, Tu és santo. E Tu disseste, Senhor, que ninguém verá Deus se não for santo. Santo és Tu, Pai da glória. Peço perdão pelos meus pecados, Pai. Eu peço perdão pelas minhas faltas, pelas minhas transgressões, Senhor. Eu peço perdão, Pai, pela minha pequenez. Eu peço perdão, Pai, pelos meus maus pensamentos. Eu peço perdão, Pai, pelas palavras vãs lançadas ao vento, falando sem pensar, gritando sem pensar. Eu peço perdão, Senhor, pelas minhas transgressões, por tudo aquilo que o Senhor não aprova em mim. Eu clamo o Teu perdão, ó meu Senhor. Lava-me, Senhor, lava-me, torne mais branca do que a neve, Senhor. Lava-me, livra-me das minhas transgressões, Senhor. Lava-me, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu peço perdão, eu clamo o Teu perdão, meu Senhor e meu Deus. Nesta hora, Senhor, estamos aqui reunidas em Teu nome, Senhor. Porque Tu dissestes, onde tiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Senhor, nós Te damos glória, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Senhor, nós Te damos glória porque o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, por esse chamado. Obrigado, Senhor, por esta pregação. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Capacita cada vez mais a nossa pastora. Capacita cada vez mais, Senhor Jesus. Obrigado. Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajude-me a encontrar o meu verdadeiro propósito. Ajude-me a encontrar o meu verdadeiro chamado, oh Senhor, meu Deus. Ajuda-me a encontrar a minha identidade em Ti, Senhor Jesus.
Oh, Pai da glória, nesta hora, Senhor, eu clamo, Senhor, ajuda-me a encontrar o meu propósito em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais penetrante do que faca de dois gumes. Que esta palavra gere frutos. Que esta palavra frutifique. Que esta palavra, Senhor, seja que caia em boa terra e que gera frutos, em nome do Senhor Jesus. Nós te glorificamos, nós te adoramos e nós te bendizemos. Amém. Microfone e dê continuidade a esse momento. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Soberano Deus, eterno e poderoso Tu és em todo o tempo, maravilhoso. Santo, santo Tu és, eterno e soberano Deus. Pai, nesta hora eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa, por este ensinamento, Rei da Graça, Rei da Glória, Senhor. Que este ensinamento possa frutificar no meu coração, Rei da Graça, Rei da Glória. Senhor, neste momento eu me rendo aos Teus pés. Quero te dizer, Pai, perdão por todas as vezes que eu falhei. Quero pedir a sua misericórdia sobre a minha vida, Pai eterno. Pai Santo, nesta hora eu me prostro e quero te dizer, eterno Deus, perdoe-me, Senhor, por eu não saber a minha identidade. Perdoe-me, Pai Santo, porque Tu tens me chamado para fazer a Tua obra. Pai, perdoa-me por ter abandonado mulheres que eu, oh Jesus da glória, mulheres que eu dirigia, Pai Santo, Senhor. Obrigado por não entender das vezes que Tu falaste para mim. Oh, Rei da glória, Senhor, peço o seu perdão e a sua misericórdia. Pai, eu entrei hoje nesta linha, Senhor, sem entender o porquê que você me meteu neste lugar para ouvir, Pai Santo. Mas eu agora entendo que você queria confirmar aquilo que você tem para mim, Pai Santo. Porque eu estou em aula, estou em ensinamento, Rei da Glória. E eu disse que eu não quero atender o teu chamado, Pai Santo. Eu disse, Rei da Glória, que eu vou me retirar e vou fazer um retiro para você falar comigo. Pai, eu não sabia que no dia de hoje você podia me tocar, podia falar para mim, Senhor. Então, neste momento, eu quero pedir o teu perdão, Pai, a sua misericórdia, pelas minhas falhas, por um momento que eu tenho deixado, Senhor. Você envia os teus servos para me procurarem, para me falarem da tua palavra. Você envia os teus servos para me levantarem, e eu muitas das vezes tenho negado, Senhor, Pai Santo. Obrigado, Rei da Graça, Rei da Glória. Obrigado, Senhor, e eu quero te dizer que eu vou voltar no meu projeto, Senhor. Eu quero te entregar neste momento, quero consagrar o meu projeto Coração de Tabita, Senhor, na tua santa e benditas mãos. E vou me levantar, Pai, porque desde o ano passado que você tem falado, você tem me tocado, você tem me chamado para me trabalhar neste projeto, Pai. Mas eu tenho falhado, porque eu tenho regredido, Pai Santo. Tenho voltado atrás muitas das vezes, porque eu penso naquilo que os homens fizeram para mim. Mas quando tu nos chamas, Senhor, é para sarar as nossas feridas. Tudo aquilo que você me fez passar, Senhor, eu passei por um treinamento porque você assim o quis. Eu não entendia o porquê das rejeições. Eu não entendia o porquê das lutas que as pessoas queriam o meu lugar. Eu não entendia porque que das vezes que você me colocava para liderar, eu tinha tanto combate e abandonava aquela liderança, Pai. Agora eu entendo que você quis, Senhor Pai Santo, me tornar uma mulher forte. Você queria que eu passasse por várias fases, assim como Jesus passou, Pai da Glória, para eu poder estar forte e seguir este caminho, Pai. Obrigado, Pai Santo, por esta palavra. Não tenho palavras para te agradecer, Senhor. Aquilo que eu faço diante da tua presença é tão
pouco, Senhor, diante daquilo que você tem feito pela minha casa, pela minha família, pelo meu esposo. Obrigado por onde você me tirou, na lama, no lixo, Senhor. Aquela mulher que estava perdida, mas que o Senhor achou. Pai, você foi me buscar como você tirou aquela mulher samaritana que você encontrou no poço. Pai eterno, Rei da graça, Rei da glória, eu só posso te dizer, Pai, me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Me perdoa, Senhor, Pai Santo, por não atender o teu chamado. E me ajuda a entender, Pai, porque eu preciso, na verdade, saber a minha verdadeira identidade, Senhor. Fala comigo como você falou neste momento, nesta palavra sobre o chamado. Venha falar, venha revelar, Espírito Santo de Deus. Venha andar comigo, venha caminhar comigo. Me ensina a ser mais forte para poder caminhar. Me ensina a ser mais forte para poder entender aquilo que você quer que eu faça, Senhor. Nós não nascemos nesse mundo, Senhor. Não nascemos para andar em vão. Cada um de nós tem um propósito, Senhor. Me ajude a cumprir o meu propósito. Me ajude a andar na tua obra. Me ajude a ser segundo a sua vontade. Eis-me aqui, me prostro diante da sua presença, para você poder me transformar, Senhor, me fazer um vaso novo, Rei da graça, Rei da glória, Senhor. Derrame em mim o seu azeite, Senhor. Abra minha mente para me poder entender o que o Senhor quer de mim, eterno Deus. Obrigado, Pai Santo, por este momento. Obrigado pela oportunidade que a sua serva me deu de eu poder orar e poder falar aquilo que vai dentro do meu coração, eterno e soberano Deus. Muito obrigado por esta hora e este momento, Senhor. Te agradeço e te louvo, Pai. E entrego cada irmã nessa linha no trono da tua graça, Pai Santo. Obrigado, Yahweh. Obrigado, Jeová Jireh. Obrigado, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jeová Jireh. Pastora La Salete, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Senhor Jesus. Ah, papá. Ah, Senhor. Amado da minha alma, meu Senhor, meu Pai, meu amigo, meu protetor. Aquele que guarda as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Pai. Senhor, nós não temos palavras, nós não temos nada para Te oferecer. Nós não temos ouro nem prata, e o Senhor não precisa, porque o ouro e a prata te pertencem, Pai. Somente o nosso coração quebrantado, Senhor, diante de Ti, uma e outra vez nós entregamos, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das mulheres aqui presentes, por aquelas que também não estão, Pai. Tu conheces a cada uma delas. E a cada uma delas o Senhor chamou, e a cada uma delas o Senhor capacitou, meu papá. Senhor, olha para elas, fala com elas, Senhor. E diga a elas, Senhor, que não é com as forças delas, que não é com conhecimento de homem, não é com a mão de homem, mas é sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível, Senhor, porque o Senhor é aquele que cumpre promessas, Senhor. É, papá. Senhor, eu sei que muitas foram tocadas nesta noite. E eu sei que nunca mais serão as mesmas, Pai. Eu sei que grandes decisões serão tomadas a partir de hoje. A partir de agora, a partir desse instante. Eu sei que há mulheres que o Senhor chamou e capacitou, Senhor, para serem profetas de nações, meu Pai. Eu sei que o Senhor chamou faz tempo. Eu sei que o Senhor tem chamado uma e outra vez. Pai, que os barulhos, os ruídos ao redor desapareçam agora em nome de Jesus. Senhor, que tudo que tem feito com que as tuas filhas não te ouçam, Pai, agora mesmo façam silêncio em nome de Jesus. Senhor, se existe algum ruído no interno, aquilo que está no interior, meu Pai,
Se é alguma emoção que está desajustada, Pai, se é algum trauma do passado, oh Senhor, se é alguma rejeição, alguma ferida da alma, Pai, agora, estenda as tuas mãos, eu te peço, e cura, Senhor. Espírito Santo, o Senhor pode ir onde eu não posso ir. O Senhor alcança aquilo que o homem não pode alcançar. O Senhor vê aquilo que o homem não pode ver. Senhor, visita o interior de cada serva tua. E aquilo que não vem de ti, aquilo que é ruído, aquilo que é confusão. Oh, Senhor, uma semente que o Senhor não semeou, uma semente falsa, Senhor, que veio por parte do inimigo, Pai, em nome de Jesus, agora seja arrancada, Pai. Senhor, e que a tua semente, que a tua palavra penetre o mais profundo, que corte, Senhor, que separe, Senhor, as conjunturas, Senhor, que vá mais a fundo, mais profundo e que crie raízes, papá. Crie raízes sólidas, meu Pai. Raízes profundas em ti, Pai. Ao ponto de sermos árvores plantadas junto ao pé do ribeiro, Senhor. E essas árvores, Senhor, que são, meu Pai, alimentadas pelo rio que sai do teu trono. Essas árvores, meu Pai, que darão frutos dentro e fora do tempo, Pai, sejam para a tua honra e para a tua glória. Senhor, obrigada porque o Senhor chamou, assim como o Senhor chamou a outros servos teus, e eles ouviram a tua voz e obedeceram, papá. És-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós, papá. Estamos como vasos disponíveis, Senhor. Dê a ordem, Pai, e nós vamos obedecer. O nosso prazer é fazer a tua vontade. O nosso prazer está em ti obedecer. E é isso que queremos fazer. Senhor, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, Pai, nós não temos medo algum, porque o Senhor está conosco. Nós sabemos, Senhor, que a tua vara, o teu cajado nos consolam. Nós sabemos que o Senhor derrama o teu azeite sobre a nossa cabeça e todo o nosso interior é transformado, Pai. Nós sabemos que dentro de nós fluem rios de águas vivas e que nós já estamos munidas, nós já estamos cheias para transbordar. Usa o teu vaso, papá. Eu sei que muitos vasos foram necessários serem quebrados, Pai, mas o Senhor é o oleiro. Faça do jeito que o Senhor quer. Adorna o vaso do jeito que o Senhor quer, Pai. Mas que o teu nome seja glorificado em cada circunstância das nossas vidas, Senhor. Que o teu nome seja exaltado em cada circunstância das nossas vidas. Que não nós, Senhor, não aos homens, mas somente a ti seja dada a honra e a glória para todo sempre, Pai. Pai, visita a casa de cada uma daqui presente, a cada uma das tuas filhas, Senhor. O Senhor conhece a aflição, a necessidade. O Senhor sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser tratado. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu sei que operando o Senhor, ninguém te poderá impedir, meu Pai. Por isso eu já te agradeço pela grande obra que o Senhor começou em nós, papá. Eis-nos aqui. Estamos disponíveis, papá, para ti. Te agradecemos, Senhor, porque temos uma morada. Temos uma morada. Temos uma identidade. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos capacitou, independentemente de onde nós tenhamos saído, independentemente de onde o Senhor nos tirou. Pai Santo, o Senhor não olha para o nosso passado, porque o Senhor jogou no mar do esquecimento. O Senhor nos vê como novas criaturas e sabemos que maior será o fim das coisas do que o princípio delas. Pai, muito obrigada.
Senhor, que a tua graça recaia sobre cada um de nós, Senhor. Alcança, Senhor, as almas que precisam ser alcançadas. Senhor, estenda as tuas mãos no Brasil, meu Pai. Senhor, se ouve sobre rumores de guerra, meu Pai, mas o Senhor é o Deus do controle e sabemos que nada escapa das tuas mãos. Sê com cada um do teu povo, sê com Angola também, meu Pai. Sê com cada uma das nações, Senhor. Que o teu sangue, Senhor, nos cubra, papai. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos e dizemos amém. Graças a Deus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó doce Espírito Santo, Senhor que ora por nós, fica à vontade para orar nesse momento. Oh Deus bendito e santo, muito obrigada, obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou no nosso coração continuarmos falando de chamado. O Senhor tem mostrado que o Senhor é o dono do chamado. Nada é nosso, tudo vem de ti. Ó Pai, quantas mulheres, quantos homens estão cegos porque estão esperando entender o seu propósito. E hoje o Senhor foi muito claro. Senhor, nós sabemos o nosso propósito. O nosso propósito é sermos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. E sermos um em Ti. Vai tirando, Senhor, toda a cegueira espiritual, Pai. A Tua palavra fala, Senhor, que outrora nós éramos cegos, Senhor, neste mundo, Pai, num príncipe deste século, mas o Senhor trouxe a luz. E a Tua palavra, ela liberta. E a Tua palavra foi revelada hoje. Muito obrigada por cada ensinamento, muito obrigada, Pai, porque Tu dizes e afirma muito claro no nosso coração que nós sabemos o nosso propósito. Não nos deixa, Senhor, que o inimigo nos engane, porque nós somos filhas, sim, filhas do Deus Altíssimo. Fomos aceitas no amado por meio de Cristo, aleluia, e somos vasos na Tua mão. O Senhor trata, o Senhor modela, o Senhor usa como Te apraz. Nós entregamos as nossas vidas no Teu altar. Muito obrigada, Pai, porque a manutenção do chamado depende do nosso entendimento desse chamado, Senhor. De onde nós viemos, quem somos, para onde vamos e o que temos que fazer nesse momento. Muito obrigada pela esperança renovada, Pai, neste momento de oração. Muito obrigada pela esperança renovada neste momento de estudo que edifica. Muito obrigada pela vida da pastora, Senhor, Solange, que veio aqui, Pai, disponível, dando testemunho do que o Senhor fez na vida dela, meu amado Senhor. Muito obrigada pela vida da Cláudia, muito obrigada, Senhor, pela vida da Cleide, muito obrigada, Pai querido, pela vida da Faustina, da Miriam, Pai, mulheres que são chamadas no amado, chamadas em Ti, que nós venhamos, Pai amado, nos posicionar a cada dia. Obrigada por dizer que nos acorda quando nós nos acordamos no meio da noite, porque o Senhor quer falar e o Senhor fala no silêncio. Muito obrigada por nos reorganizar, Pai. A manutenção do chamado fala de reorganização. Muitas vezes precisamos nos organizar, nos reorganizar internamente, emocionalmente, espiritualmente. Nos perdemos em tantas coisas, Pai, em tantos problemas, em tantas atividades, Senhor, e esquecemos de nos organizar em Ti. E eu quero Te agradecer por o tema deste mês, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um os que estão orando conosco, assistindo no hoje deles, esse momento de oração, que eles sejam tocados, sejam abençoados, a cada um e cada família aqui representada, em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço, amém, 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 glória a Deus, vencemos pelo sangue de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.